Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia aqui no Brasil, né? Em Portugal essa hora já é boa tarde. Então, bom dia aos brasileiros, boa tarde aos portugueses. Tudo bem? Eu tô ao vivo aqui no chat, então você pode conversar comigo. Hoje a gente vai falar sobre um grande inimigo que a gente tem dentro da gente, que é o procrastinador. Nossa, esse aparece sempre, né? Acho que na vida de todo mundo, na minha vida ele aparece sempre, eu tenho que domá-lo. Eu logo já ao longo do tempo fui reconhecendo os padrões e dá pra gente ir domando ele, né? Diminuindo ele e mandando mais na nossa vida do que deixar ele mandar na gente. Então, nosso inimigo de hoje, o procrastinador, a gente vai falar de coisas que não o quanto que a gente procrastina, porque não adianta falar disso, mas o gatilho, né? Qual é o comportamento? Para começar a falar do procrastinador, bom, deixa eu me apresentar, né? Se você ainda não me conhece, eu sou a Thaís Slaski e esse é um canal de pintura. Inscreva-se no canal, que assim você recebe notificação quando tem vídeo novo. E esse daqui é um esquenta. A gente está fazendo vários vídeos sobre inimigos que vivem dentro da gente, como que fazem a gente interromper ou adiar e atrapalha a nossa pintura. E a gente está fazendo esse esquenta para depois a gente ter uma semana inteira de aulas gratuitas de pintura, que daí a gente vai pintar junto. Então, para se inscrever nesse evento, se você ainda não é inscrito, vou deixar o link de inscrição aqui embaixo, é só clicar, colocar seu e-mail, participar do grupo do WhatsApp, e daí você já vai estar inscrito, vai receber as notificações dos vídeos e também de quando a gente tiver a semana para pintar. Vamos lá, para falar do procrastinador, eu resolvi procurar na internet o significado e achei no Google um significado que eu achei bem legal, ó, que é assim, ó, qual é a diferença entre preguiça e procrastinação? Enquanto procrastinadores trocam tarefas por outras de menor importância para não fazer a atividade, o preguiçoso não faz nada. Ou seja, o que é procrastinar? É pensar assim, nossa, amanhã eu vou pintar. Então, ou seja, amanhã chegou o dia de hoje, hoje eu vou pintar. Daí chega o dia de hoje, o dia que você combinou com você mesmo, que você ia tirar para pintar, na hora de pegar a paleta, na hora de pegar a tinta, na hora de montar o seu cantinho de pintura na sua casa, você pensa, nossa, mas eu tenho que limpar a geladeira? Ou tenho que limpar o depósito que está lá na garagem há 5 anos, a maior bagunça, nunca foi organizado, mas daí tem que ser hoje, no dia que você decidiu que ia pintar. Isso é procrastinação. É a gente trocar tarefas que estavam esquecidas, que a gente não fazia, que não tem urgência, e tirar a pintura, né? No caso, a pintura, claro que isso depende da vida de cada um, mas aqui, como a gente fala de pintura, o foco é o nosso tempo de pintar. Então, na hora de pintar, você resolve que tem que, sei lá, limpar uma gaveta, a gaveta da bagunça, tem que, não sei, ir no despachante, ou tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e começa a lembrar das tarefas que já estavam deixadas de lado e põe essas tarefas na frente da pintura. Aí limpa a geladeira, termina de limpar a geladeira, vai pintar? Não, arranja outra coisa. Daí termina, vai pintar? Não, arranja mais uma. Até anoitecer e agora não dá tempo mais. Na verdade, anoiteceu ainda dá tempo, né? Porque quando a gente quer estudar, estuda à noite e tal, faz escola, faz faculdade, dava, né, para estudar à noite. Mas daí anoiteceu, agora não dá mais para pintar, fica para amanhã. Isso é procrastinação.
Fala pra mim aqui, ó, no chat, conversa comigo se você procrastina muito a sua pintura ou se você pegou o compromisso de pintar e falou, agora eu vou e não abre mão, né, da sua hora, do seu período de pintar. Eu acho, pelo menos no meu caso, a procrastinação, para mim, tá também ligada ao desejo, sabe? De eu perguntar para mim mesma se eu quero fazer aquilo. E nunca dá certo isso. Então, por exemplo, eu lembro uma vez, porque assim, a minha família, eu sou filha de estrangeiro. Então, minha mãe é brasileira e meu pai é alemão. Então, metade da minha família é alemã. Eu tenho um primo alemão que eu não lembro direito o diálogo que a gente estava tendo, mas eu estava lá. E minha família mora no norte da Alemanha, que é um lugar que faz muito frio e chove muito. E ele me contava que ia trabalhar ou estudar, não me lembro, de bicicleta e pedalava por volta de 2 quilômetros, 2,5 km todos os dias. Faça chuva, faça sol. E eu fiz algum comentário do tipo assim, nossa, eu acho que eu não conseguiria nesse frio, nesse vento, né, ir de bicicleta. Se eu me perguntasse, né, Thaís, você quer ir de carro ou de bicicleta? Eu iria de carro, chovendo. E daí ele comentou, eu não lembro direito o diálogo, mas era mais ou menos assim. Ele comentou para mim, ele falou assim, mas eu não me pergunto. E isso foi uma virada de chave para mim. Ele falou, eu não me pergunto. Eu simplesmente, né, ele falou que ele olha pela janela, tá chovendo, então o que ele faz? Tá chovendo, põe a capa de chuva, se veste pra chuva, pega a bicicleta e pedala. Simples assim. Porque ele disse que se ele se perguntasse o que ele quer fazer, ele não faria nada. Então ele não se pergunta o que ele quer, ele simplesmente tem um combinado com ele mesmo, ele vai lá e faz. E para mim isso na época foi assim meio chocante para mim perceber em mim mesma que eu fico nesse jogo do desejo. Eu ficava, hoje menos, né? Porque eu sou muito mais vigilante nisso. Mas eu ficava perguntando o que eu queria. Então nessa de perguntar se quer fazer, você está dando a decisão para um desejo e não para um compromisso. Se tem o compromisso de pedalar 2 km, 2,5 km por dia, é um compromisso. Não tem essa coisa de, eu quero, porque se vem o eu quero e tá chovendo, tá, sei lá, 7 graus, 9 graus, um super frio, você tem o carro na garagem que você pode ali ligar e você acaba não fazendo se você deixa no desejo. E eu tinha esse padrão, assim, de deixar de me perguntar se quer. E em pintura, eu vejo muito isso, assim, entre, né, as pessoas que conversam comigo, também, às vezes, eu tenho contato com os meus alunos, meus colegas de pintura. Como a pintura, ela é um prazer na nossa vida, às vezes a gente cai nessa armadilha de ficar nos perguntando se a gente quer pintar, em vez de determinar um compromisso e ir pintar. E é muito diferente, porque quando a gente deixa no desejo, o desejo ele depende da vontade. Você tá com vontade? E daí você vai levando uma vida se você tá com vontade ou se você não tá com vontade. E a gente não constrói coisas a longo prazo na vontade. Porque a vontade ela oscila. Um dia vai estar com vontade, o outro não. A questão do compromisso é que vai ser feito com vontade ou sem vontade, querendo ou não querendo, com desejo ou sem desejo. Me fala aqui, ó, me conta a sua opinião aqui no chat. Não é assim? Então eu ao longo do tempo eu fui percebendo que a procrastinação ela tá ligada a isso. E é engraçado, né? Por exemplo, esse exemplo que eu dei, sei lá, de limpar um depósito, de limpar a geladeira em vez de ir pintar, de ir resolver uma coisa fora de casa em vez de pintar uma coisa que estava abandonada.
Então fica um jogo da vontade mesmo. Por que limpar o depósito estava abandonado? Porque antes a gente ficava perguntando, eu quero limpar o depósito? Sempre falava não, não, não. Ele ficou lá 5 anos sem ser organizado. Daí no dia que vai pintar, a gente resolve. Daí dá muita vontade de limpar o depósito e não fazer o que tem que ser feito, uma atividade que precisava ser feita. E a gente vai trocando aquilo que a gente tem menos resistência no momento. E eu acho que, não tenho certeza, né? Mas para mim, na minha percepção, é assim que a procrastinação ela vai tomando conta da nossa vida. E achei legal essa definição, né, que eu vi no Google, que o procrastinador, ele não é uma pessoa que fica sem fazer nada, ou seja, o preguiçoso, né? Ele não vai lá e deita no sofá e passa o dia. Ele se enche de atividades. Então ele fica muito ocupado, mas ele não faz aquilo que tinha proposto fazer. No caso é a pintura, né? E a gente vai adiando. E eu acho que é o desejo. Porque a pintura, ela tem muito essa coisa de falar, eu tenho que estar inspirada, eu tenho que estar bem, tem que estar bem, minha cabeça tem que estar boa. E não é assim. A gente tem que dar uma forçadinha, essa que é a verdade. Muitas vezes eu tenho preguiça vontade de procrastinar, né? Não é preguiça, é vontade de trocar uma tarefa pela outra. Daí não quero fazer paleta e vou fazer outra coisa. Isso acontece com todo mundo, mas quando a gente se força, é igual esse meu primo falou, né? Ele não se pergunta. Então, se tá chovendo, ele põe a capa de chuva, pega a bicicleta e vai. Então, se a gente tem um compromisso de pintar e não se pergunta, quer pintar? Você não se pergunta, você simplesmente pega a paleta, vê lá seu mapa de cor, põe a tinta, pega o pincel e começa. E várias vezes eu fiz esse teste, quando eu tava com essa resistência, né, o procrastinador assim dentro de mim, tomando conta, eu faço isso, eu me forço e logo as coisas começam a fluir. E eu vejo pelos meus alunos, porque tem uma aula no meu curso que eu falo disso. E daí tem vários alunos que escrevem, que é assim mesmo. Às vezes eles sentem vontade de não fazer, de não estudar, daí dá aquela forçadinha, você fala, não vou pensar, não vou me perguntar se quer ou não. Pega lá a paleta e a hora que você começa o trabalho, daí fica gostoso, daí fica agradável, daí a coisa flui. E se acordou com aquela sensação de, hoje não é um bom dia para eu pintar. E da onde vem esse sentimento? Sei lá, mas a gente às vezes para a vida, para a pintura, para as coisas que a gente quer por causa de um sentimento que é super passageiro. É a vontade do momento. Não tem a ver com a gente mesmo, né? Com na nossa essência, porque senão a gente ia começar a pintar e ia ser uma tortura o dia inteiro, e não é assim. Começa a pintar, parece um desconforto, sei lá, por uns 10 minutos, 15 minutos, eu nunca cronometrei, mas assim, é bem pouquinho, daqui a pouco flui. Conta pra mim aqui se isso já aconteceu com você. Eu vou ficando sem voz. Se isso já aconteceu com você, de você se forçar um pouco para acabar com a procrastinação, falar para o seu inimigo interior, seu procrastinador, que quem manda aqui é você, não é ele, e fazer. Eu separei uma frase para a aula de hoje, que é: o melhor momento para começar é o dia de hoje. Mas acho que assim, é o melhor momento para começar o dia de hoje, mas é também de continuar, né? Porque às vezes a gente começa alguma coisa, daí a gente procrastina e para. Mas é o seguir pintando, né? Igual meu primo lá, seguir pedalando lá a bicicleta dele, independente do que aconteça ao redor.
E a procrastinação, né, eu acho que ela aparece às vezes, ela vem como uma máscara de vários sentimentos, né? Acho que tem essa coisa do desejo, de a gente ficar na vontade, né? Perguntando o que você está com vontade de fazer, mas também às vezes a procrastinação, ela vem quando a gente está pintando, por exemplo, fico pensando nisso. Quando a gente está pintando e a gente abandona um quadro e começa outro. E aquele lá a gente não consegue continuar, né? Talvez seja também por causa de um perfeccionismo, né? Da gente não conseguir seguir ele por um perfeccionismo. E daí vai lá e começa outro. Então, no fundo, a gente está procrastinando aquele quadro, mas não por pura procrastinação, porque você continua pintando, você está pintando outras coisas. Então, procrastina aquele outro que foi abandonado, mas não está procrastinando a pintura em si. Acho que talvez seja por aí. Fala para mim aqui a sua opinião. E daí eu separei uma frase que eu achei muito legal, eu li num livro da Julia Cameron. Eu já falei dele aqui, que é esse livro aqui, ó, tô com ele até do meu lado, que é O Caminho do Artista. O Caminho do Artista, ele é mais voltado para escritores, mas ele é bem legal para pintores também. E essa frase dela sobre essa coisa do perfeccionismo, né? Porque o perfeccionismo é outro inimigo dentro da gente. Daria pra gente fazer uma aula inteira sobre o perfeccionista. Mas nesse caso da procrastinação, da gente abandonar um quadro e começar o outro, né? Eu acho que o gatilho é esse outro inimigo. O perfeccionista, ele aciona o procrastinador. E essa frase dela, olha, eu achei muito legal, que ela fala assim: quando a pintura ou qualquer coisa artística que você está fazendo, né, está emperrada, se algo está emperrado e você sente que está tudo ruim, você tem que se perguntar: o que eu faria se não precisasse executar isso com perfeição? E a resposta: muito mais do que estou fazendo no momento. E é isso mesmo. A procrastinação, ela é difícil, porque eu acho que ela não é um gatilho sozinha. Ela tem outros gatilhos que acionam o procrastinador. Então, e é difícil, né, a gente identificar o que é. Quando eu tive esse diálogo aí com meu primo, eu demorei a perceber que eu punha muito da minha vida, não só na pintura, mas muitas outras coisas, na base da vontade, né? De ficar, tá aí, você tá com vontade de fazer? Ah, não tô com vontade, não faço. Uma criancice, né? Uma infantilidade. E outras coisas, né? Também tem o perfeccionismo, então é tudo meio que escondido, a gente tem que se auto-observar muito para entender da onde vem a procrastinação, porque a procrastinação, ela pode também vir de uma autossabotagem, por exemplo, que é um outro gatilho, né? E daí é um outro inimigo dentro da gente, aquele que autossabota. E daí o que acontece quando a gente autossabota? A gente procrastina, a gente deixa para depois, a gente deixa para amanhã. Então é um inimigo, o procrastinador, eu acho que é um inimigo difícil da gente lidar, porque ele não é a raiz, né, do problema. Fala aqui no chat se eu tô viajando muito na maionese. Se é assim. E queria ter essa conversa, sabe, com você, assim, da gente ter essa reflexão mesmo, da onde vem a procrastinação, para a gente conseguir cortar e pintar, né? E várias vezes, e acho que assim, tendo essas duas perguntinhas, né, tirar da vontade, não se perguntar se quer, e também se perguntar se eu não tivesse que fazer perfeito, como eu estaria fazendo, e fazer, já ajuda muito. Eu acho que já tem aí muito do problema resolvido. Tá legal? Vamos lá, ó. Atitudes para a gente ter depois dessa aula. Bom, eu acho que a primeira é a autoobservação. Uma coisa que eu acho que é legal, eu nunca fiz assim tão
tão recorrentemente, sabe? Mas já fiz algumas vezes esses exercícios. Eu li uma vez que o Warren Buffett, aquele investidor americano, ele fala que ele tem um diário dos erros. É isso aí, diário dos erros. Que ele anota os erros que ele já cometeu, que ele relê aquilo para não cometer de novo. E é uma ideia legal, né? Quando a gente perceber que a gente está errando em alguma coisa. Ah, procrastinei por causa de perfeccionismo. Ah, procrastinei porque eu fico dando para minha vontade, para o meu desejo, a decisão de eu fazer ou não. E anotando, a gente vai se autoconhecendo, né? Tipo um diário de erro. Isso te dá autoconhecimento e vai melhorando a nossa vida, né? É uma coisa legal de fazer. Então vamos lá, ó, atitudes para ter depois dessa aula. Se auto-observar, pode anotar, igual o Warren Buffett faz, ou não anotar, mas ter uma auto-observação, uma reflexão do porquê daquilo. Não se perguntar se quer pintar hoje. Se você determinou ontem que iria pintar hoje, simplesmente pinta. Não tem essa, né? Nem de limpar a geladeira, nem o depósito, nem a urgência, nem isso, nem o vizinho, nem aquilo. Pinta hoje, ponto final. E daí eu acho que isso vai ajudar você, se você anda procrastinando a pintura, a começar a pintar. E a gente vai ter o nosso evento gratuito, então se prepara, põe lá na agenda e a gente vai pintar junto e sem procrastinar. Tá legal? Hoje eu fico por aqui, uma conversinha pra gente ir se preparando. Espero que você tenha um ótimo dia. Se determinou que ia pintar hoje, boas pinturas, sem procrastinação. E a gente se vê no próximo vídeo, que a gente vai tratar de outro inimigo oculto que vive dentro da gente. A gente é oculto porque a gente não percebe, né? Ele fica escondidinho, mas eles tomam conta da gente e impedem que a gente pinte melhor. Então, tchau, até mais e a gente se vê no próximo vídeo.